posse do amor é como uma areia escorregando por entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa, deixando vazios em lugar de plenitude. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Celebrando. Hoje comigo, Leandro, e Aqui comigo, Ivo. Estamos hoje sem aqui o Dr. Diogo, está no seu plantão intensivo de fim de semana. Infelizmente não pode participar com a gente. vai fazer falta. Vai fazer falta, mas a gente tenta se virar por aqui com o pouco conhecimento que temos. Bem-vindos à temporada 2, episódio 2 do podcast Celebrando. E hoje trouxemos um assunto para vocês aqui que todo mundo ama demais. E Vamos falar odeia. É importante. também, É também. uma relação, ela funciona literalmente assim. Todo mundo ama e todo mundo odeia, né? Até porque quando a gente fala em amor, muitas pessoas falam que o contrário do amor seria o ódio. Pelo contrário, a gente só implica em odiar quem a gente ama. O ódio e o amor, inclusive, recrutam áreas do ponto de vista cerebral muito semelhantes. Não fala isso, não. É Não, verdade. aí vamos começar já complicando a minha vida com relação à minha sogra aqui, porque Tem muito amor aí não dá. envolvido. Isso aí é um prato cheio para Freud, viu, Ivo? Temporada 2, episódio 2, vamos falar sobre o amor, ou como dizia Vitor Hugo, pelo menos essa frase foi dita como sendo dele, o amor é uma flor que nasce no precipício e a mão que está disposta a colher essa flor tem que estar disposta a enfrentar um grande perigo. Podcast Cerebrando, tô aqui com o Leandro. Vamos bater um papo nessa nossa noite ensolarada ao pé da letra, porque essas temperaturas surreais que estão por aí, Tá mesmo não quente, tendo né? sol, dá para fazer a gente utilizar a palavra ensolarada nas noites. Mas é interessante porque o amor permite, inclusive nos momentos mais quentes, uma aproximação também, né? Eu acho que o único momento em que o calor permite aproximação é no amor, né? Qualquer outra coisa a gente quer distância, na verdade. É exatamente isso. Então vamos aquecer um pouquinho aí o coração, a alma e o cérebro de vocês, falando um pouquinho sobre a neurociência do amor. Vamos tentar ir um pouquinho aqui ao pé da letra. Explicar um pouquinho para vocês, então, o que acontece dentro do nosso cérebro quando a pessoa está apaixonada, quando a pessoa está amando. E vamos, se Na vocês já verdade, não amando, né, perceberam, Ivo? Porque o ah, apaixonado a gente chegou, inclusive, a comentar um pouquinho, né? é verdade, Né, já falamos gente? sobre paixão, né? Isso. Então, quem não escutou, faz o quê, Ivo? Aquela dica. Acessa lá o nosso Instagram, podcast Cerebrando, e vocês vão ter ali um hiperlink para poder ouvir todos os episódios no Spotify, no Deezer, na Amazon, no YouTube, em todos os lugares. Temos lá episódios incríveis, inclusive um que fala sobre a paixão. Sobre a paixão. É Exatamente. isso. E agora vamos então falar sobre o amor, esse trem que vicia, porque o amor vicia, né? Estamos falando de estruturas límbicas, principalmente, imagino E eu. eu já vou puxar para outro lado, e o ódio também. Essa é a grande questão. Quando a gente fala de vício, e por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, porque do ponto de vista evolutivo é muito claro que nós nunca fomos os mais fortes, mas somos os mais adaptáveis. E pelo fato da gente ser mais adaptável, a gente se adapta a prazeres, a gente se adapta a desprazeres, a gente se adapta a relações que são muito, muito prazerosas, literalmente, e a relações que nos trazem vários dissabores. A gente simplesmente se adapta. E o amor, ele está nesse caminho, na verdade. Se a gente pensa quão complexo, porque quando a gente fala de amor é difícil a gente restringir a estruturas únicas do ponto de vista cerebral, e para falar de amor, a gente não pode falar isolado também, trazendo somente a biologia, porque o amor ele tem um caráter social, um caráter cultural, um caráter sistêmico que é muito importante a gente debater. Então, do ponto de vista cerebral, a gente já pode dizer, e já me aproprio dessa tua fala, Ivo, que o amor ele envolve, se ele vicia, ele tem que envolver circuitos de recompensa. Essa é a primeira questão. E se a gente está falando de circuito de recompensa, deixa eu tirar uma dúvida aqui então e de repente trazer mais uma pílula cerebrando de conhecimento aí. Quando a gente fala do amor, a gente está falando, imagino eu, também ali do núcleo accumbens, né? Exatamente. Tá, e se a gente falar do núcleo accumbens, então a gente está falando também, como ele é muito sensível à dopamina,
e também é uma região que é conhecida inclusive como o centro do prazer ali, né? Se fala muito sobre isso, mas é a Isso. região também que é ativada quando a gente recebe um prêmio, quando ganha um presente, ou quando a gente bebe também, é a região responsável. E quando a gente está falando então de amor, também temos a mesma região ativada, que é a região onde a gente tem ali recompensas, vícios, etc. Exatamente. Até porque, assim, nesse caso é importante a gente ressaltar, antes de tudo, que a gente está falando do amor romântico, né? Porque existem outros conceitos que atravessam o amor. No caso do amor romântico, a gente tem duas áreas que são importantes no nosso cérebro. E só para deixar claro para quem está nos escutando, o circuito de recompensa. Recompensa é aquilo que a gente recebe e, de alguma maneira, ao receber, a gente tem vontade ou desejo de querer repetir. Então eu quero cada vez mais. E no nosso cérebro a gente tem dois circuitos que são de suma importância nesses mecanismos que estão linkados inclusive ao vício. Por exemplo, como você bem disse, o núcleo accumbens é uma das regiões importantes, e uma outra área que está numa posição muito mais inferior, que nós chamamos de área tegmentar ventral, que sai ali de uma região aonde nós temos o nosso encéfalo, não mais falando de cérebro, mas juntando o encéfalo e o cérebro compõem esse encéfalo, que é uma área no tronco encefálico. Então, a área tegmentar ventral é uma área de suma importância associada a esse circuito de recompensa. Então, o amor romântico, ele depende do que, antes de tudo? De uma motivação. Então nós precisamos de uma motivação de recompensa para que esse amor ele aconteça. E isso torna aquilo que nós sentimos, que é semelhante ao desejo, aquela euforia que nós sentimos, e essa vontade de querer sempre mais, ela está linkada a esse neurotransmissor, claro, não somente ele, mas ele participa diretamente, que é a dopamina, possibilitando essa sensação prazerosa, falando, claro, de um amor que, de certa maneira, ele é também correspondido, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe hoje que, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos vê-se uma queda muito grande de serotonina. Quando a gente está falando em específico do amor, que a gente tem um aumento muito grande ali da dopamina, existe algo que possa ser comparado, ou seja, perguntando de uma forma diferente, dá para se dizer que o amor faz com que a pessoa desenvolva manias ou desenvolva um comportamento totalmente diferente daquele que ela teria no dia a dia? Sim, é importante dizer que o amor ele é diferente da paixão, embora eles tenham alguns correlatos neurais que se assemelham. Mas o amor em si, ele tem algumas articulações e alguns neurotransmissores envolvidos. Em alguns casos, por exemplo, o sujeito que ama, ele pode ter ali mudanças, principalmente na serotonina. E a serotonina ela está muito linkada ao transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Por isso que a gente tem, às vezes, aquele pensamento invasivo. O que que é o pensamento? Aquele momento em que você não está nem querendo pensar na pessoa, mas o pensamento ele surge, ele emerge, ele te envolve. Você está trabalhando e esse pensamento vem e te consome. Por quê? Porque quem regula parte desse mecanismo é o mecanismo serotoninérgico. Então, o nosso cérebro, de certa maneira, ele é envolvido por vários neurotransmissores, ele é envolvido, por exemplo, por vários hormônios. Então, tem toda uma mudança biológica que faz com que a gente tenha essas possibilidades de poder amar. E, claro, existem riscos no meio disso tudo também, né? Eu diria que amar é algo que atravessa o risco. Por quê? Porque quando a gente ama, imagina se, vamos pensar, por exemplo, e agora talvez seja uma correlação difícil de fazer, mas pedagogicamente é necessário para que nós possamos entender, o amor ele desencadeia mecanismos de vício, que está linkado a um sistema de recompensa, como nós temos qualquer outro vício. Tendo qualquer outro vício, quando a gente larga esse vício ou deixa de utilizar, o que que acontece conosco? A gente tem uma sensação de abstinência, de desconforto, vem um monte de coisas, de reações hormonais e químicas do nosso cérebro que ocorrem também quando a gente termina um relacionamento. Então, o fato de terminar uma relação, por isso que é muito difícil de lidar, porque é um processo que envolve luto, é um processo que tem que ser elaborado, muitas vezes precisa ser perlaborado, é um processo que vale ressaltar inclusive, doloroso, né, então dói realmente. E eu já comentei em outros momentos que o cérebro ele não difere o que que é dor física de dor emocional. Aquilo que dói fisicamente quando a gente bate uma parte do nosso corpo, reage na mesma área do nosso cérebro quando a gente termina uma relação,
quando a gente perde um ente. Então são áreas ali que atuam de certa maneira literalmente de forma semelhante. E isso é muito curioso, na verdade, porque a questão não é a dor, a questão é quais são as representações emocionais que nós atribuímos para essa dor. Por isso que tem esse caráter subjetivo. Algumas pessoas conseguem entrar, por exemplo, numa relação e sair de uma maneira muito tranquila. Outras pessoas não conseguem sair, outras pessoas saem e sofrem demais, e aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque as pessoas que entram e saem de uma relação de uma maneira muito tranquila começam a deslegitimar literalmente aquelas pessoas que entram numa relação e quando saem sofrem ou não conseguem sair ou ficam presas ali por vários outros aspectos. Então, eu já deixo um alerta, muito cuidado para que a gente não caia nesse local perigoso, porque a biologia, e repito quase em todo o nosso podcast, a biologia ela orienta, mas ela nunca pode determinar nada, né? Isso é muito verdade. E aí você trouxe uma pauta bem legal para a gente poder falar aqui agora, nessa questão de relacionamento. Mas antes de entrar nela, deixa eu trazer um outro ponto para o nosso bate-papo aqui, que é, sabe-se na neurociência hoje que o amor ele tem um papel fundamental, inclusive, no desenvolvimento do nosso cérebro, né? Eu me lembro de ter visto muitas pesquisas já, onde crianças que não recebem amor, na primeira fase, por exemplo, da infância delas ali, elas chegam a ter uma massa encefálica, inclusive, menor do que outras crianças que receberam. Ou seja, de alguma forma, o cérebro ele anseia por isso, né? Quase como se isso fizesse parte da nossa biologia e fosse algo realmente essencial. Ou seja, não podemos viver sem desde que a gente nasce. Exatamente. E isso é tão curioso, na verdade, e eu percebo muitas vezes nas relações o que é difícil numa relação. Muitas vezes primeiro a gente se apaixona muito por aquilo que a gente idealiza, né. Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito que ele diz o seguinte, ele fala assim: "Acabamos por amar nosso próprio desejo em lugar do objeto desejado". O que ele quer dizer com isso? Na verdade existem outras frases muito interessantes, quando a gente pensa, por exemplo, eu até comentei, se não me engano até no último podcast, uns 2 para trás, não me recordo bem, mas quando eu trago a frase de Pierre Bourdieu, quando ele diz que os circuitos de consagração são mais eficazes quanto maior a distância do objeto social a ser consagrado, por que que isso é importante a gente falar? Porque isso atravessa a idealização, atravessa a expectativa, atravessa aquilo que eu literalmente imagino, né? Eu normalmente eu amo aquilo que eu estou idealizando, aquilo que eu tenho enquanto modelo de amor, enquanto objeto de desejo. E aí, isso, chegando na tua fala, Ivo, isso faz com que nós venhamos o quê? A criar representações. E representação é o quê, gente? Representação é o padrão neural. Quais as redes que eu estou criando? Então, se eu sou uma pessoa que nasci em um local onde eu nasci privado de afeto, onde eu nasci privado de amor, dificilmente eu vou ter referência do que é isso. E aí relacionamentos passam a ser relacionamentos totalmente adoecidos. Por quê? Porque eu começo a tentar buscar no outro aquilo que esse outro não tem enquanto referência. Por quê? Porque só sabe dar amor quem um dia recebeu amor. Não tem como eu passar aquilo que eu não recebi. E é muito mais perigoso o que eu vou falar agora. Se eu não recebi, eu não vou saber compreender quando o outro está me trazendo esse gesto também afetuoso. Então eu não sei passar e não sei receber. E aonde a gente vê isso? Por exemplo, a gente vê isso em crianças que ficaram para adoção. Tem trabalhos que mostram isso. Crianças que ficaram para adoção, elas têm uma maior dificuldade de compreender o que é uma manifestação afetuosa e têm uma dificuldade de passar, e isso inclusive em idade adulta. Olha o tanto que os dados são preocupantes. Então imagina uma criança, chegou em fase adulta, não consegue lidar com as relações, passa inclusive a ter relações muitas vezes conflituosas. Por quê? Porque não sabe. Não recebeu, não vai saber passar. Como que eu exijo de um cérebro que não tem essa referência? E aí cai no que você está falando, né, que basicamente a gente precisa do quê? A gente precisa das interações, a gente precisa do contato, a gente precisa do amor para que eu tenha esses circuitos, essas redes, esses conectomas desenvolvendo. Porque se a gente pensa do ponto de vista cerebral, eu poderia trazer um monte de área aqui. Eu poderia falar, por exemplo, áreas envolvidas no amor. A gente já falou da área tegmentar ventral, falamos do núcleo accumbens, a gente pode falar, por exemplo,
do córtex pré-frontal, onde nós temos uma área chamada de ventromedial que está envolvida. A gente poderia falar de uma região que envolve os núcleos da base, chamada de caudato e putamen. A gente pode falar, por exemplo, da própria ínsula, né? O córtex insular anterior tem representações importantíssimas do amor. Então tem um universo. As estruturas são diversas. E, mais uma vez, quanto mais eu estimulo, mais esse cérebro se desenvolve. Por isso que chego nessa tua fala. Tá, então eu acho que o que torna bem interessante, porque assim, hoje fala muito sobre a questão da a busca pela felicidade, etc. E a gente discutiu um pouquinho daquela onda neuro que está rolando por aí já, né? Da neurocientista, neuroprodutos, etc. E aí é muito comum que as pessoas acabem tendo um conhecimento muito maior sobre neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo que deixa a gente mais feliz, faz que a gente se sinta melhor, etc. E aí, trazendo isso um pouco para o campo amor e levando então para a infância, é até interessante porque além do cérebro esperar, então, receber amor, ou seja, ele anseia pelo amor, ele acaba sendo algo que ele remete muito à questão de família e de alguma forma parece que foi programado para isso, né? Explico. Quando a mãe está amamentando, por exemplo, a gente sabe que além da questão da dopamina, além da questão de serotonina, ela vai ter uma liberação também de ocitocina e de vasopressina, se eu não me engano. Ou seja, aquele movimento do neném da sucção que ele tem ali no seio, ele acaba fazendo que o cérebro libere muito mais hormônios, tenha a produção muito maior, para que seja criada, então, essa correlação ali do amor entre mãe e filho, independente de palavras. Né, o simples fato de estar no colo amamentando. E aí, por que eu comentei isso agora? Para trazer um pouquinho sobre o que você falou lá no começo, sobre o quanto isso é perigoso também. Existem momentos, por exemplo, onde a razão acaba sendo obscurecida quando ela envolve os filhos. Né? É muito comum isso acontecer com os pais. Ou seja, se o filho faz alguma coisa errada e é o filho de uma outra pessoa, é muito fácil você olhar e ver o que ele fez de errado. Mas quando trata-se do filho da própria pessoa, a gente tem ali aquela questão do amor, que ela é tão forte que ela chega a obscurecer um pouco a razão. E por que isso acontece, cara? Né? Porque os pais têm isso de não, meu filho não, ou então tenta de alguma forma ali dar uma aliviada, direcionar um pouco a Sim. situação. Por que essa mudança de comportamento de algo que deveria ser tão lógico? E o que é importante a gente falar, Ivo, mais uma vez, que existem modelos e tipos de amor, né? Como eu falei, nós temos o amor romântico, nós temos o amor fraternal, nós temos o amor materno, que são experiências que, do ponto de vista cerebral, elas ativam áreas que são diferentes. Por exemplo, se a gente pensa no amor materno e o amor romântico, eles parecem compartilhar ali áreas cerebrais relacionadas ao sistema de recompensa, mas a gente sabe também que existem padrões distintos nessa ativação. Ou seja, a maneira como se ama, e por isso que isso é tão bonito, na verdade. Até porque, se a gente pensa, e aí eu posso trazer isso para um campo muito mais social nesse momento. Embora nós tenhamos áreas que se assemelham de alguma forma, ainda assim a maneira que eu amo não é a maneira que você ama. A forma com que eu represento as minhas relações não é a forma com que você representa as suas relações. E talvez esse seja um problema quando a gente começa a pensar no que é o ideal de amor. O que é o arquétipo do amor perfeito? O que é o arquétipo do amor materno? O que é como se ama do ponto de vista maternal? Como se ama do ponto de vista fraternal? Como se ama na relação conjugal? Então a gente fica o tempo todo e cai naquilo que eu falei agora há pouco. Cai nos modelos de idealizações. Porque o outro precisa amar como eu amo, ou a mãe precisa amar o filho como eu amo o meu filho, e a gente começa a criar várias representações, que são curiosas, na verdade. E aí a gente cai no julgamento, ou a gente cai naquilo que é interessante, eu preciso falar isso para quem está nos escutando nesse momento, que o amor também é desconforto. O amor, ele tem vários desconfortos. Por que que ele tem desconfortos? Porque antes de tudo, penso que o que que o amor ele quer? Antes de tudo, ele quer a posse. Embora a gente fique o tempo todo trazendo a ideia do amor no campo da liberdade, mas o amor ele quer a posse. Por quê? Porque é o que faz bem pro teu cérebro. E o teu cérebro não quer perder. Ele quer a repetição, mais uma vez, circuitos de recompensa. E aí, embora ele queira a posse, a gente nunca vai poder deter. Não existe essa possibilidade, não tem qualquer maneira da gente conseguir fazer com que o outro ou a outra seja e a gente traga para esse processo de objetificação, não existe isso.
E aí entra naquela coisa dicotômica, o amor quer a posse, mas eu preciso oferecer a liberdade. A mãe ela quer o filho ao lado o tempo todo. A mãe não quer que o filho saia, ou o pai. Ela quer o filho ali. Só que o filho ele vai precisar sair um dia. Ele vai precisar de alguma maneira deixar cortar esse cordão umbilical. E claro que é um processo totalmente metafórico. Então a gente poderia dizer que esse amor e essa liberdade, até pensando numa analogia, a gente pode imaginar o seguinte: eu sempre falo assim que o amor e a liberdade seriam como se fossem dois rios que desejam. E aí eles desejam o quê? Algo que venha a convergir. Eles precisam se encontrar. Só que ainda nesse processo, nesse encontro, existem questões que independem. Que independem do quê? Que independem da pessoa que está amando, do sujeito que está amando, porque a gente tem o amado do outro lado. Então, é uma relação extremamente confusa. Por isso que eu falo, do ponto de vista cerebral, é até fácil a gente trazer estruturas, falar da química. Eu poderia falar aqui, por exemplo, que a gente ainda não comentou, mas que está muito envolvido no amor, que é a própria ocitocina. Né? A ocitocina ela tem esse papel do vínculo. Embora, mais uma vez, a ocitocina ela é bonitinha, mas a ocitocina também é perigosa, porque a mesma que estabelece o vínculo é a mesma que, se for necessária, ela vai aniquilar, ela vai exterminar. Então ela te aproxima daqueles que você quer próximo, mas ela afasta e, se for preciso, inclusive matar, e seja metafórico ou não essa minha fala, em decorrência da ocitocina isso vai acontecer. Né? Então a ocitocina, que é um hormônio, é importante falar para as pessoas que estão nos escutando, um hormônio muito associado quando a gente pensa na questão amorosa com o bem-estar emocional, com a questão social. Então essa ocitocina está intimamente linkada com o amor também, né? E eu acho que é um ponto que torna interessante, acaba validando muito o que você falou agora, porque a gente vê, inclusive, dentro da neurociência, que quando a gente fala de o amor de mãe e filho, por exemplo, e o amor de casais, a gente tem, inclusive, áreas do cérebro que se manifestam em um sim, no outro não, né? Então, eu sei que quando a gente fala de casais, por exemplo, a gente tem, inclusive, envolvimento do hipotálamo, que não acontece quando a gente está falando ali de um amor de mãe para filho. Mas o que eu acho muito curioso, cara, acho que o pessoal deve ficar aí super pensativo também, é com relação a por que o amor produz essa inibição do córtex frontal ali às vezes, né? Ou seja, por que quando eu amo alguém, as atitudes com relação a essa pessoa mudam demais, o julgamento com relação a essa pessoa tende a não existir, existe muito dessa questão do preciso defender, né? E esse defender, ele acaba extrapolando um pouco os limites, porque é defender a qualquer custo, da forma que for necessária, mesmo que a outra parte, seja ela a pessoa amada ou seja um filho, esteja errado. Então a gente começa a ver uma mudança de comportamento no cérebro que acaba, de um jeito mais simples de se falar, atiçando a curiosidade de todo mundo quando eles se deparam com isso, né? Caramba, mas por que eu consigo, então, ser muito racional com relação a outras pessoas, mas quando é com a pessoa amada, com o filho, etc., eu deixo de ser racional? E aí você trouxe isso, essa correlação agora, porque você acabou de entrar em um outro ponto que é muito importante também, né? Que é a questão da posse, né? Ou seja, as pessoas que têm uma necessidade, vou tentar dividir um pouquinho. Primeiro, aquelas que têm uma necessidade muito grande de serem amadas a todo tempo. E entra em relacionamento, sai do relacionamento, busca outro relacionamento, buscando amor, querendo dar amor e continua nesse eterno vício, né? Aquilo vira quase que uma espiral onde a pessoa não consegue sair. Então, dividindo por perguntas, cara, o porquê desse comportamento de pessoas que buscam esse amor incessante em um relacionamento atrás do outro? É, é bem interessante essa tua fala, Ivo. Eu diria, inclusive, que quanto mais falta na gente, mais a gente busca no outro. Essa é uma questão que, inclusive, demorou um certo tempo para eu compreender. Porque, antes de tudo, nós somos extremamente projetivos, né? A gente projeta muito aquilo que nos falta. Freud tem uma frase muito interessante, ele diz que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, né? Então o amor ele atravessa esse lugar. O outro ele sempre tem que vir, mas ele precisa vir como um complemento, ele não pode vir na sua totalidade. Se eu estou vazio de mim, se eu estou numa relação que eu não consigo entender quem eu sou comigo mesmo, e essa questão tem que ser necessária, a gente precisa entender, por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que a psicoterapia ela é necessária,
Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quanto dessa relação está em mim, o que que eu tenho nessa relação que é minha de verdade e o que que é do outro. Porque muitas vezes o que que acontece? A gente acaba idealizando, e aí volto nessa questão dos ideais, e aí a gente perde, não é nem a pessoa em si, a gente perde aquilo que um dia a gente idealizou. Agora, quando eu estou, de certa maneira, me compreendendo, quando eu estou, de certa forma, entendendo quem eu sou, qual que é o local que eu ocupo numa relação, os momentos em que eu estou sozinho, e eu acho isso muito curioso, porque que a gente não consegue lidar mais com esses momentos de solidão. No meio de uma sociedade de entretenimento, todo mundo tem que estar conectado o tempo todo, a gente não tem tempo, inclusive, para nós mesmos. E aí eu saio vazio de significado, entro em outras relações vazias de significado, as relações não vão dando certo, por quê? Porque eu não estou dando certo nem comigo, e essa é uma questão muito curiosa, e a relação sou eu e outra pessoa. Se eu não estou dando certo comigo, eu não vou dar certo com outra pessoa. Essa é a grande questão. E eu vou passar a vida projetando esse ideal de felicidade em outras pessoas, e essa outra pessoa vai precisar vir e não só complementar, mas ser a totalidade da relação perfeita. E daí o ciclo. Ou Exatamente. seja, você buscando a pessoa perfeita ou buscando aquilo que falta em você e outra pessoa, e vai ser muito difícil encontrar, né? Você acaba ficando nessa eterna busca, nesse eterno ciclo vicioso de entra relacionamento, sai relacionamento, e achando que o errado, no final das contas, são as pessoas. Sempre, né? Quando termina. Mas deixa eu pegar um outro ponto Exatamente, mas meio, é ah, muito mais fácil, na verdade, né, é muito mais fácil. sempre, sempre. É, Usar uma muleta é sempre mais fácil, né, cara? Isso o é real. inferno são os outros, meu amigo, já diria Sartre, né, é É, isso. é exatamente isso daí. Agora, deixa eu entrar num ponto um pouco polêmico aqui, mas também super interessante, porque assim, existe um limite onde o amor torna-se muito, eu vou usar uma palavra até um pouco pesada aqui agora, que é maligno, né? Ou seja, o tipo de amor que você anseia, o tipo de posse que você espera ter da pessoa, acaba fazendo que você crie uma relação totalmente conturbada, perigosa, para não se dar outras palavras aí com relação a isso. Vide exemplos que nós temos hoje, infelizmente, aí na mídia, que vira e mexe acontece, de pessoas que vão lá e não conseguem aceitar o término de um relacionamento, acabam matando a pessoa, acabam entrando em brigas, não permite que aquela pessoa se relacione com mais ninguém depois, ou vira um verdadeiro inferno a vida da outra pessoa aqui agora. O que a gente está falando que acontece no cérebro dessa pessoa, cara, em outras palavras ou de um jeito mais simples? Esse tipo de pessoas possessivas. A gente está falando de amor ou a gente está falando de uma falta de controle pré-frontal, de um sistema de emoções totalmente desbalanceado com relação ao cérebro dessa pessoa? O que que diferencia essa pessoa para tentar ter esse tipo de amor possessivo que acaba levando a esses fatos muito tristes aí que a gente vê? Vamos lá, Ivo, então, é uma questão, é uma fala muito perigosa, na verdade. Primeiro por quê? Porque a gente não pode, e aí eu abro aspas antes de falar desse tópico, a gente não pode deixar de desconsiderar aquilo que atravessa um machismo estrutural. A gente não pode desconsiderar uma sociedade que é totalmente androcêntrica, que atravessa um patriarcado. Então, existem várias questões que, inclusive, de certa maneira, parece que legitima a maldade no homem. E agora é no Concordo. homem mesmo, não é o homem metafórico, não é o homem, o sexo masculino. Uhum. Isso é tão curioso que até um certo tempo atrás mostrava-se em alguns trabalhos que existia um consumo altíssimo de drogas antipsicóticas e outras medicações psiquiátricas em presídio feminino. E aí a gente começa a tentar entender por que que existe no presídio feminino e por que que não existe no presídio masculino. Porque quando a mulher faz, entra dentro de uma ideia de que é transtorno, porque para a mulher não é permitido, para o homem é permitido matar. Culturalmente, já se pensa assim: "Ah não, mas o homem mata mesmo". Então, é como se já tivesse dentro de um contexto que legitimasse essa maldade. E aí, numa relação onde a gente começa a tratar tudo como um processo de objetificação, o que que é isso? Tornar o outro objeto, o outro passa a ser, assim como eu tenho o meu celular, eu tenho a pessoa na minha relação.
Então é meu, é aquilo que atravessa a posse. Por isso que é tão perigoso, na verdade. E aí, mais uma vez, envolve uma questão, sem dúvida, uma questão cultural, e isso para mim é muito mais forte, a questão cultural e social. Envolve também alguns aspectos que atravessam o apego, que atravessa a questão da segurança, que atravessa a questão do controle, que atravessa uma questão. Existem até alguns trabalhos que discutem na própria psicologia evolutiva é, essa questão do desejo de possuir. Né? Então, alguns trabalhos que vão para a psicologia positiva, eles discutem essa ideia do desejo de possuir. Porque eles atravessam, eles começam a estudar o quê? Eles começam a estudar os ciúmes. Como que o ciúmes ele reage no cérebro? De que maneira? Quais mecanismos estão acionados? E a gente sabe até por que o ciúme ele tem mecanismos de dor do ponto de vista cerebral. Então, mais uma vez, ou a relação, e por isso que eu sempre repito isso nas minhas falas. Na vida, literalmente, tudo aquilo que de alguma maneira não está te libertando, está te acorrentando, está te aprisionando. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria para saber qual local que eu estou ocupando e se nesse local que eu estou sendo livre ou estou sendo acorrentado. Porque senão a gente cai nessa questão muito perigosa do controle, da ideia da, da perda de autonomia dentro da relação. E isso é tão interessante, tem um trabalho que mostra, inclusive, e isso é um trabalho que foi feito com mulheres que estavam em uma relação abusiva, e esse trabalho eles mostraram a seguinte questão, que existe áreas no cérebro, uma área chamada inclusive de precúneo, lá no nosso cérebro, e parte do córtex cingulado posterior. O que eles mostraram? Que essas mulheres que estavam em relações abusivas, elas apresentavam uma redução na ativação dessas áreas. Por que é curioso comentar sobre isso? Qual que é a função dessas áreas? Ou dessa em si, dando mais ênfase a essa região? Ela está muito associada à autopercepção, ela está muito associada ao amor próprio, ela está muito associada a um processo de autoconsciência. Ou seja, olha que curioso. Quer dizer, então, que em relações onde nós temos relações abusivas, as áreas dessas pessoas que passam por um abuso, elas hipoativam. É o princípio de tentar buscar a não tensão. Então, aquela percepção do que é o amor próprio, eu perco. E aí eu passo a projetar ainda mais no outro. O que é essa autorreferência e autoconsciência? Eu perco também. Então, e isso, por exemplo, torna ainda mais difícil conseguir sair dessa relação, porque esse cérebro ele está totalmente perdido. E aí quem muitas vezes vai trazer essa referência, essa autopercepção, vai ser o psicoterapeuta, vai ser um profissional da saúde, que vai tentar ali exercer parte dessas funções para essa pessoa, para que ela consiga perceber, trazer a consciência e consiga posteriormente sair dessa relação, né? E acho que entra algo bem importante agora nisso que você falou, e a gente tem que trazer também aqui, que é a questão de relacionamentos abusivos e a diferença com relação ao amor que existe dentro disso, né? Que é o que existe na grande maioria das vezes é um medo da pessoa que está sendo abusada, seja o tipo de abuso físico, seja ele sexual, seja psicológico, enfim. A grande maioria das pessoas abusadas não conseguem sair de um relacionamento por medo, não é por amor. E é muito comum te ver as pessoas comentando, né? Ah, fulano tá com aquela pessoa ainda porque gosta de apanhar, né? Fulano tá com aquela pessoa porque gosta de ser feito de Jamais. idiota. Cara, e ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser feito de idiota. Acho que é uma correlação que foi criada em algum momento muito infeliz, porque o que existe na cabeça daquela pessoa abusada, na verdade, é uma dificuldade muito grande, uma luta quase que diária, né? De querer sair de algo que ela não consegue, porque ela tem uma estrutura cerebral e um comportamento cerebral que torna muito difícil sair do relacionamento pelo medo que ela tem. Ou seja, se ela não tem autoestima, se ela não tem referência nenhuma mais com relação a ela, e ela está ainda em um ambiente onde ela é ameaçada todo o tempo, como o cérebro dessa pessoa vai conseguir se reestruturar para que ela saia desse relacionamento? Sozinho? Exatamente. Não vai, né? Então acho que é importante a gente quebrar, inclusive, esse E não é sinal de fraqueza. Então, inclusive, para isso. quem está nos Boa. escutando nesse momento, se está numa relação desprazerosa, se está numa relação que não te faz bem, saia. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, ou uma boa psicóloga, uma boa psiquiatra. Busque ajuda. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Então, é importante a gente ter essa percepção
para que a gente não permaneça. E tem uma coisa muito perigosa, eu preciso relatar, que ainda atravessa o aspecto religioso. Por quê? Porque no aspecto religioso tem uma fala que nos coloca no local de medo, porque é até que a morte nos separe. Olha o tanto que isso é perigoso. E pode parecer bobeira para algumas pessoas que estão nos escutando nesse momento, mas existem pessoas que se ancoram nesse lugar. E aí fica muito perigoso, porque não é até que a morte nos separe, é até que a vida nos separe. Porque existem questões que pode ser que não dê certo, e a vida faz isso, eu tenho que ter sabedoria para lidar com essas perdas. Eu sempre repito e vou continuar repetindo. A gente tem que ter sabedoria para lidar com os conflitos. A gente tem que ter sabedoria para entender que as relações acabam, que existem dores, que existem tristezas, e aí daqui para frente eu vou seguir. Porque essa é a grande questão. Porque quando a gente pensa em amor, e existe um livro muito interessante, eu já indico, do Erich Fromm, que ele chama-se A Arte de Amar. Eu até o tenho aqui em algum lugar. É um livro de uma capa bem artística, inclusive. E ele traz uma questão que é muito interessante, né? Ele diz que o amor autêntico ele deve respeitar a autonomia, e inclusive a liberdade do outro. Porque aí, nesse local, a gente está atravessando o amor. O amor ele não pode atravessar a posse. Eu já falei, do ponto de vista cerebral, a gente quer possuir. A gente quer ter, a gente quer objetificar, a gente quer ter controle sobre. Mas não existe qualquer possibilidade disso acontecer. Ele tem que ser livre. Ele tem que permitir que o outro vá. E que se quiser ficar, que fique com essa questão genuína de falar, estou ficando, quero permanecer aqui, mas é sempre algo que tem que ser construído, sabe? Não existe receita. Não existe receita. A gente tem uma biologia que nos orienta sobre o que nós sentimos, por que nós sentimos e a maneira com que nós sentimos aqui. Mas existe todo um outro sistema muito mais complexo que tem que ser considerado. E é esse sistema que cada um e cada uma vai conseguir, vai tentar descobrir para adaptar. É o velho dilema que chega lá em Schopenhauer e na Floresta de Porcos-Espinhos. Né? Basicamente, para quem não conhece, o que eles contam? Eles contam que existia Schopenhauer, na verdade, né? Conta que existia uma floresta de porcos-espinhos e era um local muito frio. E em meio a esse local que era extremamente frio, para que eles pudessem se esquentar, esses porcos-espinhos começavam a se aproximar. E aí se aproximava, estava quentinho, começava a ficar gostosinho, daqui a pouco um se movimenta para o lado, outro se movimenta para o outro, e começa a se espinhar, e começa a se machucar. E aí existiam duas questões, ou eles tinham um excesso de aproximação, se espinhavam demais e se machucavam muito, ou eles se afastavam e ficavam num local extremamente congelado. E aí a morte vinha por um excesso de aproximação, ou por um excesso de afastamento, ou pelo frio, ou pelos espinhos. E é assim na relação também. Eu preciso encontrar essa distância, quando a gente fala de amor, que de alguma maneira não me espinhe e que também não me congele. E isso não existe receita. Isso vai de casal para casal, vai de relacionamento para relacionamento, e cada um vai ter que encontrar essa distância para que a gente consiga seguir de alguma forma de maneira saudável. É o que a gente vê então nesses relacionamentos. Você não sai de um relacionamento abusivo, não é porque você pensa que ama aquela pessoa, ainda é muito difícil, né? Mas, basicamente, porque faltam forças para você, por conta da forma como o seu cérebro está agindo, dada a falta de percepção, dada a falta de autoestima, dado o medo e tudo mais. E você acabou colocando um ponto importante também, mais um pouco polêmico, quero trazer aqui, mas quando você falou sobre a questão do machismo estrutural, que é muito real, e é engraçado, né? Porque eu me lembro de ter visto uma pesquisa, inclusive, onde os machistas têm uma densidade neuronal que é muito maior, e você falou agora há pouco sobre o córtex cingulado posterior, e ela é muito menor na amígdala. E o que eu lembro de ter visto é que, na verdade, o cérebro de pessoas machistas, ele age dessa forma, inclusive porque elas têm muito mais medo das coisas. Ou seja, né, você ser machista significa, na prática, segundo a ciência, que você tem medo das outras pessoas que você julga, de alguma forma, não serem tão boas quanto. Acho que vale um... Exato, é um reflexo de fragilidade, na É verdade, né? isso. Então, assim, Vale uma quando outra reflexão aí, né, com chega relação a na... eu sou machista por Isso. quê? Chega naquilo que a gente falou, né? Quanto mais medo eu tenho, quanto mais me falta, mais eu projeto e coloco isso no outro. Isso é um fato, sem dúvida nenhuma. E então, o que é legal, quando a gente pensa no conceito de amor, é literalmente que o amor em si, o amar, ele jamais pode ser prender.
Jamais, jamais. Não pode passar por uma ideia de domínio sobre alguém. Não existe essa possibilidade. Então, assim, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser algo que é livre, que de alguma maneira essa pessoa, ela possa se sentir à vontade. Eu queria, inclusive, se eu tivesse acesso agora aqui, eu ia até pesquisar, não me recordo se foi Rubem Alves que fala, mas vou dar uma pesquisada, que ele fala sobre um pássaro que pousa no dedo, e diz exatamente isso, que é como se fosse um pássaro que vem, pousa no seu dedo, é bonito, é legal estar ali, você tem um contato, mas a qualquer momento ele pode voar. E é exatamente isso. Ele pode voar. E a gente tem que aceitar e respeitar esse local. Embora isso mexa com o nosso cérebro, embora de alguma maneira atravesse a frustração, e a frustração já ativa outra área no nosso sistema nervoso que a gente chama de abênula lateral, uma área que faz parte do epitálamo, e que é uma estrutura do diencéfalo, e essa área funciona de que maneira? Ela manda projeções que são GABAérgicas. O que é esse troço com nome difícil? É uma projeção que inibe todo esse circuito de recompensa que nós estamos falando. Então, a dopamina que está sendo liberada ali, você fala, nossa, quero mais, quero mais, quero mais, a pessoa fala assim, eu não quero mais essa relação e estou indo embora. Então, você ativa áreas de frustração, ativa a abênula lateral, e ao ativar a abênula lateral, ela inibe todas essas regiões que estão te causando prazer. Por isso que as pessoas caem muitas vezes nessa dor e nessa angústia muito forte. E, mais uma vez, gente, doer faz parte da vida. Entendam isso. Parem de ficar se medicando a todo momento para não sentir dor. E agora eu estou num campo metafórico, tá? Não é a dor, não estou falando da dor física nesse momento, e também não estou falando que a medicação não tenha seu papel em vários contextos, mas nesse não. Existem contextos que precisam ser experimentados, precisam ser sentidos, precisa doer, precisa machucar, aqui a gente tem que olhar e falar: "Doeu, tá doendo", e vai passar. Essa é a grande questão. Senão a gente segue anestesiado. Em toda relação, em todo momento, a gente não consegue lidar com o sofrimento, não consegue lidar com a dor, toma-se medicações, inclusive eu conheço vários relatos e várias pacientes que já chegaram até mim também, que para dar conta do término do relacionamento começam a tomar várias medicações. Por quê? Porque não querem assumir o sofrimento, não querem assumir a dor, não quer lidar com aquilo que incomoda, não quer lidar com o conflito. O conflito que inclusive a gente passa desde o dia em que nasce. Né? Então, na verdade, vou dar um passo antes. Se passa por conflitos e dores desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, porque a gravidez ela é cheia de conflito. O espermatozoide fecunda o óvulo vai lá, faz a anidação na parede uterina, dali para frente a mulher começa a ter enjoo, começa a ter um monte de ânsia de vômito, começa a sentir o contração, porque o corpo quer expelir, porque tem antígeno paterno, daqui a pouco você começa a ter mais um monte de outras dores, e aí cresce um pouco mais o embrião e vê o feto e começa a ter dor nas costas, então assim, existe um monte de conflito. Eu sempre digo, a gente tem que ter cuidado com esse modelo de gravidez que se vende nas redes sociais, nas indústrias televisivas. Por quê? Porque tem conflito. Em meio a tudo isso, nasce uma criança que saiu de um local que estava bem gostosinho, ambiente homeostático, tranquilo, equilibrado, sem ruído, temperatura adequada, meio aquoso que a gente gosta, e aí sai para o ruído, para a luz, toma porrada, chora. Olha o tanto de conflito que tem. E aí a gente cai na relação com outra pessoa, e é importante falar isso, existe outra pessoa na relação. E, mais uma vez, essa outra pessoa não é você. Imagine que se tem momentos que a gente não consegue lidar conosco. Isso é um fato. Eu falo que tem dia que eu não me aguento. Só que eu tenho a infelicidade de não conseguir correr de mim. Porque eu queria. Tem momentos que eu falo, se eu pudesse sair correndo de mim, eu estava longe. E eu não consigo fazer. E aí o que, que eu faço? Eu me aproximo de mim mesmo com esse pleonasmo interessante para que eu possa compreender o que está acontecendo. Imagina, convivendo comigo todos esses anos, eu tenho dificuldade de lidar comigo. Quem dirá com o outro? E a gente ainda cai nesse local muito interessante que é achar que a gente conhece o outro. Ah, não, mas eu conheço tão bem. Você já deve ter escutado isso algumas vezes, né, Iva? Alguém fala assim: nossa, não, mas a gente já tá junto tem 20 anos, eu já sei tudo sobre ele, eu conheço muito bem. Eu falo: tadinho, Qua- tadinha.
Quando não, eu te conheço melhor que você mesmo, né? Exatamente. Ainda tem, olha essa prepotência, né. Qual que é a possibilidade disso acontecer, gente? É zero, é zero. A gente passa 80, 90, 100 anos de uma vida e no final a gente morre desconhecendo quem somos. Quem dirá conhecer o outro? Então é entender isso, que existem diferenças, que o nosso cérebro busca esses significados dentro das relações, é importante, a relação ela tem que atravessar o significado, mas ainda assim a gente nunca vai dar conta de compreender o outro na sua totalidade. E eu preciso respeitar isso. Preciso respeitar que é o outro, que o outro tem as suas particularidades, que o outro tem os seus desejos e que o outro tem sim o direito de ir. E ele vai numa relação conjugal, ele vai enquanto filho, ele vai enquanto amizade, ele vai. Essa é a grande questão, que a gente não aceita, porque a gente não sabe lidar com perdas. Essa é a grande questão. Talvez esteja inclusive aí, Leandro, depois da fala sua, a resposta de por que muitos relacionamentos não dão certo, né? Meio que nascem fadados a não dar certo já, porque existe uma diferença tão grande entre as pessoas e quando elas entram no relacionamento, elas entram esperando obter aquilo que elas precisam, né? Elas não entram necessariamente dispostas a dar espaço, a sonhar juntas, a construir juntos. Elas estão buscando algo que falta para elas, esperam encontrar naquela pessoa, quando não encontram, acaba que o relacionamento de uma forma ou de outra começa a se distanciar e já começa aquilo, né, de, o que a gente vê hoje em dia, separa a casa, ou então já nem em casa mais, só vai no separa, fica, nessa busca tremenda, né, e talvez, imagino eu, depois desse bate-papo nosso aqui, que um pouco por conta dessa busca que nós temos de querendo encontrar algo que é importante pra gente, que não encontramos até então, a gente quer que outras pessoas forneçam isso pra gente. E É, aí fica bastante difícil, né? Porque não dá pra você buscar fora aquilo que falta dentro de você. exatamente. Tem uma frase, e aí eu peço licença aqui agora, né, poética, mas tem uma frase muito interessante de uma música da Marília Mendonça, que ela diz o seguinte: tem um trecho que ela fala assim: "Me apaixonei pelo que eu inventei de você". E é exatamente aí que é a questão, né. A gente se apaixona por aquilo que a gente cria, porque nada mais espetacular do que os meus desejos, nada mais interessante do que as minhas expectativas, do que aquilo que eu idealizo, do que aquilo que eu tenho enquanto repertório, recurso do ponto de vista neuronal. Isso é perfeito. A partir dos meus recursos, eu sei qual que é a melhor relação, eu sei qual que é a melhor viagem, eu sei qual que é a melhor música, eu sei qual que é o melhor alimento, porque é a partir do meu repertório. Só que aí a gente percebe muitas vezes somente lá na frente, quando acaba, quando termina, você fala: "Nossa, então quem está indo nunca foi quem realmente esteve. Quem está indo é aquela pessoa que um dia eu representei, eu criei uma representação, eu criei um ideal, eu inventei realmente". Por isso que fica difícil, quando a gente pensa em relacionamento, por isso que fica muito difícil se eu não me conheço, se eu não tenho uma autopercepção, se eu não sei quais são as minhas estratégias enquanto ser humano para dar conta do outro, eu vou ficar sempre caçando, 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 caçando aquilo que eu não estou encontrando nem em mim, quem dirá no outro, né? E aí a gente pode afirmar aqui, então, ao pé da letra, que amar dói. Dói pra caramba, né? Dói. Quando se fala de relacionamentos com terceiros, quando se fala de filhos, de um filho sair de casa, de perder uma pessoa, a gente tem uma correlação muito próxima com o luto, imagino eu, não? Quando a gente fala em termos de regiões do cérebro. Sem dúvida, sem dúvida. É um processo de luto. A perda do relacionamento é um processo de luto, literalmente. E o cérebro não difere, perdeu. É uma perda. O que difere sempre são intensidades, gente. Por exemplo, perder um celular é uma perda. Caiu, quebrou. É um processo de luto. Pode doer muito para algumas pessoas e pouco para outras. Terminar o relacionamento é uma perda, que pode doer muito para algumas pessoas e pouco para outras. Por isso que isso é subjetivo. Embora nós tenhamos áreas semelhantes ou muitas vezes iguais no nosso cérebro, a intensidade de ativação é que varia de pessoa para pessoa, que inclusive possibilita algumas pessoas fazerem sintomas e outras não. Então seria nesse aspecto. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta, a nossa pergunta maus lençóis cerebrando. Letra B. Quando, quando você deve ter visto já, imagino eu, aqueles vídeos onde
uma criança nasce, aí ela tá lá, não começou a chorar ainda, o médico pega a criança, vira, dá umas palmadas, e aqueles pais que perdem a noção, né? O médico vai lá dar um tapinha na bunda da criança, o cara já voa em cima do médico, dá-lhe um tabefe na cara, alguma coisa assim. A gente tá vendo ali, é um amor exacerbado ou é uma falta total de pré-frontal desse cara e quando vê aquilo fica maluco e tem uma reação dessa já? Dá pra responder? Na verdade, ali é uma reação instintiva, na verdade, né? Então, assim, é um instinto. Você acaba de ter o contato com a tua cria, literalmente, né? O contato físico ali e visual. E aí, naquele momento, você vê o bebê, a criança chorando, em decorrência de um fator externo que é necessário, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que ser feito. E aí a gente sofre, né? É igual a gente sofre. Quem tem criança aqui sabe que você leva o teu filho para tomar vacina a primeira vez, mas você tem que dar conta, porque é muita dor. Você sai de Dói, lá com raiva. dói na alma, né, Exato, você cara? sai com raiva, Aquilo. você sai querendo matar a pessoa que aplicou a vacina. Cara, tem uma que você toma que a criança toma 5 de uma vez, né? São 5 vacinas. Eu E aí falo, você gente, já se imagina a pessoa que aplicou a vacina na criança sentada e se dando várias agulhadas nela, né? Tipo, e exatamente. aí? É bom, né? Toma, você tá achando que é bom? A gente faz isso, né? E aí é nesse momento que aí a emoção ela não pode sobrepor a razão. É nesse momento que a gente, enquanto espécie mais evoluída, no ponto de vista filogenético, é nesse momento que o nosso córtex ele toma rédea da situação. E ele fala: calma, existe um porquê de estar aqui, existe um porquê de estar tomando a vacina, existe um porquê no sentido de ser benéfico para a criança. E aí, consequentemente, a gente sai sem querer matar ninguém. E é isso que nos difere, mais uma vez. É isso que faz com que é o que a gente estava conversando nos nossos últimos podcasts. É isso que faz com que a emoção não tome conta de tudo. E aí eu tenho razão, aí eu tenho córtex cerebral, aí eu possibilito atribuir significado. E mais uma vez, aonde tem significado, dificilmente a gente vai ter aparecimento de sintoma. Boa, excelente resposta. Cara, eu acho que caminhando já para poder finalizar, eu tenho duas perguntas aqui que eu acho primordiais serem feitas para a gente conseguir cercar esse assunto todo que a gente discutiu. E a primeira delas é a seguinte: existe uma dificuldade muito grande para muitos dos pais quando eles têm que colocar limites nos filhos com relação a estudo, com relação àquilo que pode e não pode fazer, né? E aí vem aquela questão do cérebro, por várias razões, por ser o filho ou por ser a filha, ou ambos, ele acaba agindo de uma forma diferente. Você perde um pouco ali do seu pré-frontal, deixa de fazer aquilo que você precisa efetivamente, e você acaba abrindo mão de alguns valores ou não direcionando como você gostaria o seu filho. Um exemplo, tem que estudar, mas ele está jogando, e aí a criança começa a jogar, começa a chorar porque quer jogar mais um pouco. Ou então você tem que criar uma rotina, que ela é muito importante, e seu filho não quer porque quer motivo, porque quer jogar bola, quer brincar, ou quer ir no banheiro, ou não quer porque não quer. Qual a importância, inclusive por amar tanto e por ser tão importante pra gente, tão importante assim pra gente, de se colocar limites, mesmo sabendo que aquilo vai doer pro pai ou pra mãe nas crianças? Qual a importância para as crianças disso? É bem interessante essa tua pergunta, Ivo. Primeiro, por quê? Porque qualquer coisa que nós façamos na vida precisa ter limite. Tudo. Aquilo que de alguma maneira te faz sobreviver, em excesso te mata. Ou em falta também. Se a gente pensa naquilo que é vital para nossa espécie, o oxigênio, se faltar, a gente morre, se estiver em excesso também. O limite literalmente nos coloca naquele local em que a gente consegue dar conta, em que nos deixa saudável, em que a gente dá conta da vida. Toda relação, e aí não estou falando de relação conjugal, estou falando de relação entre amigos, entre pai e mãe, entre pais, entre mães. Então, toda relação, ela tem que ter o limite. E quem traz essa referência para o cérebro da criança, a gente já falou sobre isso lá na nossa primeira temporada, do cérebro do adolescente, o cérebro do adolescente não tem essas estruturas bem consolidadas em relação ao limite. E quem que faz isso? São os pais. E eu repito sempre, a educação é um processo árduo e necessário. Aonde não se cabe muito limite? Na paixão.
Porque a paixão, a gente já viu em outro momento também, que ela é visceral. Que a paixão, ela permite coisas que o amor, ele não permite. Por isso que eu sempre digo que por amar, a gente tem que saber dizer não. Por amar, eu tenho que impor condições. E é essa palavra, impor, parece soar de uma maneira talvez agressiva para algumas pessoas. Não, em alguns momentos tem que ser imposta, ainda mais quando a gente está falando de filho. A gente tem que entender, algumas pessoas tratam relação de pai e filho. Ah, não, mas meu filho é meu amigo. Não, você é pai do teu filho. Você é mãe do teu filho. A relação é diferente, não é a relação da amizade, porque a amizade possibilita coisas que a paternidade e a maternidade não vai possibilitar e não vai permitir. E isso é real. Então, colocar o limite, ele é de suma importância para que essa criança lá na frente tenha referência e repito, de que a vida ela é dolorosa. Eu não posso ficar aqui o dia inteiro falando para as pessoas que a vida é coloridinha o tempo todo e tá cheio de pônei, que lá no final vai ter um arco-íris e um barril com ouro. E unicórnios, né, passando pelos arco-íris, unicórnios rosas e roxos. Não, a vida não vai ter nada disso. Montados por duendes Por duendes verdinhos, verdinhos, exatamente. bonitinhos. Todos cantando Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Né? Então, a vida não vai ser isso. Pelo contrário, não vai. Né? Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Né? Então, o que, que vai ser? Vai ter momentos legais, sim, mas vai ter um monte de momento de desconforto, de desprazer. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado de mostrar para os nossos filhos e filhas que tem que ter o limite. Porque é nesse limite que eu vou ter referência do ponto de vista cerebral, é nesse limite que meu filho, minha filha vai entender posteriormente que a vida ela confronta, que a vida machuca, que a vida muitas vezes vai criar cicatrizes e que a gente vai ter que levantar a cabeça, sacudir a poeira e seguir. Cara, mas e para aqueles pais que têm aquela dúvida de se eu começo a colocar muitos limites, aqueles muito necessários, será que meu filho vai deixar de me amar? Será que ele vai virar a cara para mim? Será que isso vai prejudicar a nossa relação? Enfim, eu acho importante você correlacionar um pouquinho, principalmente na fase adolescente, né, que é aquela um pouco mais difícil, mais para os adolescentes do que para os pais. A gente já falou sobre isso também no podcast, o Cérebro Adolescente, lá na temporada 1, foi episódio 3, se eu não me engano. Mas explica um pouquinho sobre isso, para aquele medo de colocar limites vai fazer meu filho deixar de me amar. Eu acho legal você fazer uma correlação sobre isso também aí. Então, eu entendo essa preocupação, é uma preocupação interessante, necessária, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu coloco limite, eu posso colocar possibilidades. O problema é quando a gente só proíbe. Quando a gente diz não, quando a gente diz não, não pode, não faz, não, 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 e não traz qualquer possibilidade. E a adolescência, a infância necessita de referência, necessita de possibilidades. Ó, você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Essa é a grande questão. Não adianta eu sair também proibindo tudo e colocar esse jovem ou essa criança nesse local que fala, poxa, eu não faço nada, eu não tenho possibilidade de fazer nada, eu não consigo. E aí, mais uma vez, aí você pode criar literalmente uma relação mais conflituosa com teu filho, com tua filha. Mas quando você traz possibilidades, e isso atravessam outros modelos de relacionamento também, é muito mais fácil a gente conseguir lidar. E a pessoa vai entender, ah, tudo bem, eu sei que isso aqui é um limite, isso aqui eu não posso, mas de certa maneira eu posso fazer isso e isso e isso também. Mas é necessário, a gente tem que compreender. Por amar, a gente põe limites. Por amar, a gente diz não. E aí a última pergunta para a gente conseguir fechar agora, não sei se dá para responder, Ótimo. mas super importante, essas são as melhores perguntas, né? Aqui, Qual que é a origem do universo, né? e antes disso. Mas vamos lá. Cara, pensando um pouco em relacionamento, né? Porque acho que o grande problema das pessoas hoje, a gente falou um pouquinho sobre as pessoas buscam algo que elas não encontram nelas, tentam ver em outra pessoa, mas pensando um pouco nessa questão de relacionamentos abusivos, tóxicos, cara, dá para se identificar um pouco? Tem alguma dica, algo que ajude essas pessoas a identificarem que o relacionamento está se tornando tóxico ou que ele pode ser tóxico pelo comportamento da outra pessoa? Ou seja, a forma que a outra pessoa age para que ela consiga já pensar um pouco mais e será que é isso realmente que eu quero? Será que é isso que eu preciso? Enfim, dá para entrar um pouco nesse ponto? Ok. É bem interessante, na verdade, essa tua fala, Ivo, e muito necessária. Por exemplo,
Uma das características clássicas de uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa abusadora, uma pessoa possessiva, começa sempre soando com um tom de brincadeira, porque o tom de brincadeira te coloca nesse local que você pode depois se justificar. Então, sei lá, vamos imaginar, você tá ali mexendo no celular, a pessoa chega e fala: "Quem que é? Quem que era? Ah, deixa eu ver o que que você tá fazendo". Aí o companheiro ou a companheira vai lá e questiona, né, fala assim: "Oxe, mas como assim? Por que que você quer saber disso?". Aí a pessoa fala: "Não, eu tô brincando, é só uma brincadeirinha". "Não, até parece, eu não quero nem saber, pra que que eu quero saber sobre isso?". Então essa ideia do tom de brincadeira, trazer tudo nesse local pra tornar menos pesado, normalmente se inicia dessa forma, nessa necessidade de querer ter esse controle. Então o controle excessivo é um sinal muito claro, a gente tem que ter um cuidado nessa ideia de querer controlar o celular, o próprio aspecto financeiro, ou a mobilidade, aonde você tá fazendo o quê, tá com quem. "Ah não, mas isso é preocupação", cuidado, existe um limite no que é preocupação. Outra questão que a gente pode pensar, abusadores têm uma coisa muito perigosa, que é a própria manipulação emocional. Então, a gente poderia dizer, inclusive, que são expertos nesse aspecto, de trazer tudo para essa ideia do emocional. De que maneira? Culpabilizando a vítima. Isso é clássico. Pessoas que abusam, elas culpabilizam. Então você projeta tudo no outro, o outro se sente a pior pessoa do mundo, e aí permanece nessa relação como algo obrigatório, porque a culpa é minha, a responsabilidade é minha. É uma outra característica. Outra questão que a gente pode pensar, a própria agressão verbal, agressão física, porque tudo isso atravessa um tipo de morte que eu diria que é a morte mais triste que tem, que é a morte simbólica. O simbolismo por trás da morte, ele é muito mais dolorido do que a morte física em si. Eu sempre digo que a morte física ela é inerente a quem vive. Quem vive um dia morre. Isso é um fato. Mas aqueles e aquelas que perdem esse desejo em vida ou que morrem em vida por meio do simbolismo, e essas pessoas abusadoras fazem isso demais, talvez sejam das mortes mais tristes, porque a gente permanece vivo, mas só que de uma maneira simbólica. Então é uma outra questão E que a gente deixa, pode ver. e deixa eu só colocar um ponto importante com relação ao que você falou agora, e correlacionando o que você mesmo disse aí, né? Porque é muito comum nisso de fazer a pessoa sentir culpa ou utilizar muito o lado emocional quando parte-se para agressão verbal para física, né? Que a pessoa vai e faz aquela cagada ao pé da letra de agredir a outra pessoa, independente da forma que isso aconteceu. E logo depois, quando ela percebe que vem aquele risco de perder a pessoa, que ela toma um pouco mais de controle, ela cai para aquilo do choro, eu fiz isso porque eu te amo, fiz isso porque eu fiquei com medo. E aí começam as desculpas, né? A desculpa, a muleta, a culpa, o sentimentalismo. Exatamente. Exato. Cai naquela questão da manipulação emocional, literalmente, né? Isso é manipulação emocional. E uma outra coisa que se faz muito é a negação e a minimização. O que que seria isso? É aquele momento em que a pessoa fala alguma coisa, a vítima em si desse comportamento abusivo, ela entra num estado de tristeza e o abusador, ele começa a falar que essa pessoa é sensível demais, que o que ela está fazendo é exagerado, que esse comportamento não precisava ser assim. Então são algumas pistas, claro que existem outras, mas são algumas que a gente sabe que atravessam essas relações e que a gente tem que ter cuidado, tá? Porque assim, o amor é algo muito interessante, é lindo, é dolorido e a gente tem que ter sabedoria para a gente saber da maneira com que a gente tem sabedoria para a gente conseguir entrar, a gente tem que ter sabedoria para conseguir permanecer e o mais importante, muito mais sabedoria para a gente conseguir sair quando a gente percebe que já não faz mais sentido estar ali. Boa, super bem colocado. Cara, eu vou encerrar do meu lado aqui. Tem uma frase muito legal que fala do amor, que ela é de Nietzsche, que ele diz que há uma certa loucura no amor, mas também uma certa razão na loucura, né? Eu acho que isso mostra a Sem complexidade. dúvida, sem dúvida. Boa. Cara, conseguimos passar por, imagino eu aqui, por vários aspectos super importantes que deu para entender bem aí, deixar umas dicas, inclusive, acho que fundamentais no final. Vale até se pegar um caderninho aí quando tiver com a pessoa que você gosta e começar a perguntar para ela ou analisar, isso já aconteceu, isso sim, isso não. Ver a somatória aí o que dá, né? Vai que. Enfim, para quem tá ouvindo a gente aí, obrigado, galera. Passamos de uma hora já por aqui, então a gente vai começar já a encerrar o nosso podcast Cerebrando, temporada 2, episódio 2.
Nos vemos em alguns poucos dias. Esperamos conseguir gravar e soltar o nosso episódio 3 muito em breve. E dessa vez, diferente da última que eu cortei o Leandro, eu vou deixar ele fazer o encerramento como um pedido de desculpas pelo É, último corte. eu vou falar uma frasezinha que está inclusive no nosso livro que vai sair agora, chamado A Fábrica da Felicidade, e eu me aproprio do início de frase que é do filósofo, sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele começa a falar sobre o mundo líquido e eu utilizo esse termo e digo o seguinte no livro: no mundo líquido, com a mesma velocidade que descartamos objetos, descartamos pessoas. Infelizmente, demoramos algum tempo para compreender que o amor requer doses vigorosas de sacrifício. Afinal, amor também é desconforto. E então é com essa frase que eu quero deixar para vocês. Entenda que existem momentos que serão interessantes, existem momentos desprazerosos, e que a gente tem que saber e ter sabedoria para a gente entender em qual momento é importante lutar, em qual momento é importante entender que a vida pode ser que separe, e em qual momento eu preciso compreender, e essa é a grande questão, compreender o que me falta em mim. Porque eu só vou conseguir dar conta do outro e da relação com o outro quando eu me tenho enquanto um processo de suficiência. O outro nunca pode ser totalidade, o outro ele tem que ser necessariamente um complemento para que a relação ela dê certo, e isso de maneira bilateral. É isso, muito obrigado a todos e todas, agradeço muito, fico muito feliz de ter vocês aqui. Nós temos aí várias pessoas que nos escutam e que sempre mandam mensagem lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Eu recebo muita mensagem e fico muito, de verdade, muito feliz de saber que, de alguma forma, essas nossas conversas, esse bate-papo, ele está aí semeando algumas reflexões. Em um mundo de pessoas tão distraídas, um mundo de pessoas que vivem aí os excessos de TikTok, a gente está aqui discutindo filosofia, discutindo sociologia, discutindo neurociência e discutindo coisas que atravessam o nosso dia a dia, que para algumas pessoas pode ser banal, né? Mas a gente sabe que existe um significado e um propósito para que nós possamos permanecer nesse lugar. Obrigado, Ivo, valeu, obrigado mais uma vez. É isso. E aí, como o Leandro esqueceu do finalzinho de novo, eu vou encerrar o nosso podcast Pô, cara, eu Celebrando. esqueci. E não, mas eu vou aproveitar agora, já vou trazer o Desculpa, viu? maior filósofo guerreiro de todos os tempos, Sun Tzu, que tinha uma frase que dizia, né? Conhece a ti mesmo melhor que o inimigo. Nesse caso, vamos adaptar e conhece a ti mesmo melhor que ao outro. Acho que isso ajudaria muito já. Exatamente. E aí vocês nos encontram, então, lá no nosso Instagram, @podcastcerebrando, e também lá no YouTube, no @podcastcerebrando, no @cerebrando. Muito em breve temos novidades para vocês aí e nos ouvimos em breve. Valeu, pessoal. Valeu.